Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar então uma maneira de fazer um RAG usando múltiplos PDFs e já colocando numa interface gráfica no Streamlit. Então, o que vai ser mostrado aqui? O programa ele pode ser obtido no meu GitHub, né? Então você vai no meu GitHub, Antônio Abrantes, tem um repositório Multiple PDFs, tá? E o programa ele se encontra aqui. Então, o programa principal é esse aqui, app.py, tá? app.py. Esse programa app.py, ele foi carregado no Streamlit, tá? O Streamlit, ele tem vários projetos aqui. Eu criei um projeto novo que se chama Multiple PDFs, tá? E nesse projeto Multiple PDFs, eu linkei com a página do GitHub. Então, aqui está vendo exatamente o que tem no GitHub. E para calcular, para mandar os arquivos para o GitHub, eu usei o GitHub Desktop, que ele mira na minha pasta no meu computador, que ele está aqui na minha pasta GitHub Multiple PDFs, e ainda tem aqui múltiplo PDFs, e ele aparece aqui, ó. Então, isso está na minha máquina local, isso está sintonizado aqui no GitHub Desktop, que ele está mirando para aquele lugar, ó. Se eu apertar aqui, ó, Show in Explorer, ele vai exatamente para aquela pasta do Explorer, onde está os meus arquivos. Então, se eu pego, por exemplo, esse arquivo daqui, ó, que é o arquivo principal, app, se eu faço uma mudança, por exemplo, acrescentei um espaço em branco, eu salvo, ele já vai detectar essa mudança aqui. Ó, tem essa mudança. Eu dou um commit, dou um push, e essa mudança vai para o meu GitHub. Quando eu entrar aqui no meu Streamlit, ele já vai estar puxando o GitHub certo, né? Para eu garantir que ele está puxando a última versão carregada no GitHub, eu dou aqui um reboot. Eu vou aqui nos três pontinhos e dou um reboot no Multiple PDFs. Então, meu Multiple PDFs, ele vem essa página aqui, tá? Então, é uma página que eu estou lá no meu diretório GitHub, que eu carreguei para o GitHub e que ele está sendo visto pelo Streamlit. Então, como é que funciona? Eu vou, nessa aba daqui, nessa aba lateral, eu tenho o botão Browse Files, eu vou carregar meus arquivos, pode ser mais de um, eu vou carregar um no caso aqui, que é um arquivo sobre evolução. É um arquivo PDF texto, tá? Eu vou primeiro fazer o upload desse arquivo, depois eu vou processar. Esse processamento, na verdade, ele vai pegar o PDF, ele vai quebrar em vários chunks, né? E aí, esses chunks, ele vai mandar para o meu Vector Store. E vai criar lá um Vector Store. Então, isso já está carregado agora no Vector Store. Eu vou fazer uma pergunta relacionada com evolução, né? É, quais as bases da teoria da evolução? Quando eu fizer isso, ele vai fazer uma consulta usando o meu PDF. As bases da teoria da evolução incluem a seleção natural, etc, etc. Aqui temos um plus aqui, né? Você vê que eu coloquei um íconezinho aqui com a minha imagem e um íconezinho com a imagem de um robozinho, tá? Então é um plus aqui. Aqui ele vai estabelecer um diálogo aqui, tá? Qual a origem do homem? Então eu fiz mais uma pergunta. A origem do Homo sapiens é explicada tendo ocorrido no leste da África, etc, etc. Então, estabelece aqui um diálogo. Então, basicamente é isso. Eu tenho no Browse Files, eu carrego os PDFs e aqui eu vou vendo o meu diálogo. Como é que funciona isso daqui, né? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no arquivo lá que está no GitHub, né? Bom, primeiro eu carrego as bibliotecas todas, tá?
carrega as bibliotecas todas que vão ser necessárias. Eu vou ter uma função getPDF, a gente já viu isso, é uma função que eu estou usando PDF Reader, tá? Tem mais de uma função para transformar PDF em texto. Aqui eu estou usando o PDF Reader. Ele vai usar PDF Reader, ele vai fazer a conversão página por página e vai concatenar isso numa string chamada text e vai retornar text. Então você manda um PDF, ele te volta uma string texto, tá? getTextChunks, ele vai pegar aquele texto grandão, aquele texto gigantesco que você converteu do PDF e você vai chamar a função characterTextSplitter. Então ele vai quebrar essa string grandona em strings menores, em chunks, tá? Então ele vai te voltar os chunks. Chunks de 1000 bytes cada chunk, tá? Então tem um overlap de 200, aquela história. Quer dizer, o chunk o primeiro chunk, ele vai de 0 até 1000. O segundo chunk, ele não vai de 1001 em diante, ele vai de 800 a 1800. Então, de 800 a 1000, vai ter um overlap de 20, que é para exatamente evitar aquela quebra aqui. Aqui eu estou fazendo uma quebra burra, né? Não estou usando o separador, é linha, o quebra-linha. Eu poderia tratar o texto para usar um separador para evitar que ele quebrasse um chunk do outro e ficasse em descontinuidade, né? Mas eu estou fazendo isso aqui de uma maneira mais simples. getVectorStore, ele vai pegar meus chunks, ele vai chamar uma função de embeddings, que no caso aqui é OpenAI embeddings, tem também a Hugging Face aqui, uma outra alternativa, está em comentário. E eu vou passar para ele, ó, a minha função de embeddings é essa, tá? E os meus chunks são esses aqui. Manda aí para o VectorStore, faz, e me retorna o VectorStore, a variável VectorStore. Então, isso aqui é para eu carregar no VectorStore. getConversationChain é o que vai conectar com a LLM, né? Então, ele vai dar chat OpenAI, ele vai abrir o OpenAI. Então, você veja que aqui eu não estou passando aqui ainda a chave, né? Por quê? Porque quando eu vier na rotina principal, a rotina principal você chama main, né? Quando o programa roda, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai chamar essa rotina main. Na main, ele vai chamar o load.env. O load.env, ele não está chamando o arquivo .env. Ele vai pegar as variáveis ambientes, tá? E aí, a variável ambiente, no Streamlit, ele tem essa opção aqui, ó. Por exemplo, vou pegar um conector qualquer aqui, por exemplo, esse Emprego Connect, tá? Todos eles têm isso daqui. Você vem aqui em Settings e você vem aqui em Secrets. Em Secrets, você vai colocar a sua chave. OpenAI API Key igual SK, não sei o que, não sei o que lá. Tem que estar entre aspas. Tá? Você vai escrever isso aqui. Bota lá a tua chave aqui, tá? Eu não vou botar nada aqui, né? Discard. E aqui você vai fazer isso, então, no teu... Aqui no caso é no Multiple PDFs. Se você for fazer no teu Streamlit, né, você vai ter que fazer isso aqui. Vai botar aqui no Settings e vai carregar a chave. Pronto. Então, ele vai ter uma variável ambiente que vai se chamar OpenAI API Key. Tá? E ali, ele já vai ler a chave por ali. Então, quando você chamar a função chat OpenAI, ele já vai puxar a chave da variável ambiente, porque tem uma variável ambiente que se chama OpenAI API Key. Então, não há necessidade de passar por aqui dentro. Quer dizer, na verdade, está passando chave, mas não é diretamente por um fator aqui entre as chaves aqui, mas pela variável ambiente, tá? Depois, aí é que vem a primeira grande sacada aqui. Eu, em vez de chamar a biblioteca da Chat OpenAI, eu vou chamar essa função Conversation Buffer Memory, que é para poder usar a memória, para ele ter algum tipo de memória. Então, eu vou passar para ele
memory key igual a chat history e return messages igual a true, tá? Então eu vou criar essa variável aqui, memory, que é quem vai gerenciar a memória do diálogo, tá? Aí sim, quando eu for criar o meu chain eu vou chamar o conversational retrieval chain, que a gente já usou aí numa outra aula, onde eu vou informar a minha LLM, que é o chat OpenAI, o meu retriever é da onde que eu vou usar a base, o contexto para ele responder as perguntas, que vai ser do Vector Store. Então eu vou passar para ele o Vector Store, que eu passei na minha chamada aqui, tá? E a memória é a minha variável memória que está controlando a memória. Então eu dou no Conversation Buffer Memory as informações de memória, as informações do bloco inicial, contexto, que ele vai pegar do Vector Store, e pronto, ele vai ter a função Conversation Chain. E vai ser em cima dessa Conversation Chain que eu vou montar minha pergunta. Então vamos ver como é que vai ficar o main aqui. Ó. O main eu vou pegar então a minha variável ambiente, depois set page config. Eu vou escrever aqui um título. O título vai ser chat with multiple PDF, né? Que é esse título aqui. E depois ele tem um íconezinho aqui. Esse íconezinho, ele se chama aqui, ó, dois pontos books, tá? Já é um ícone próprio aqui que ele consegue carregar, tá? Depois eu vou escrever STWrite CSS. CSS é uma função, tá? Que eu estou chamando aqui de HTML templates. HTML templates, ele é um arquivo que eu tenho, HTML templates.py. Aí por isso que eu estou fazendo a importação desse arquivo aqui para dentro. Aqui no HTML templates, eu tenho algumas variáveis. Uma delas é a CSS, que é uma variável CSS, então é uma string. CSS nada mais é que uma string que tem uma folha de estilos aqui. Eu tenho uma variável chamada bot template e eu tenho uma variável chamada user template. O bot template também é uma tags aqui HTML que ela vai permitir eu mandar uma imagem. Essa imagem eu gravei aqui num servidor. Então aqui eu botei aqui cientistaspatentes.com.br sinergia. Isso aqui é meu servidor pessoal. Eu gravei essa imagem aqui, robô.png. E no caso, isso no caso do bot, e no caso do user, eu gravei o abrantes.png, tá? Então isso aqui você vai ter que substituir pelo seu servidor. Você vai ter que pegar suas imagens e colocar isso na internet em algum lugar. Algum lugar que você possa ter o link HTML para você retornar a imagem, tá? Ou então você pode pegar na internet uma imagem e colocar o link aqui, para que ele retorne aqui só a imagem PNG ou JPG. Então, esse bot template, ele é o bot template, é esse robozinho. E o user template é a imagem, é a minha imagem, tá? Então, isso vem para cá. Se você quiser trocar essas imagens, você teria de trocar aqui nessas figuras aqui. Então, o HTML template, na verdade, são três variáveis, né? É o CSS, bot template e user template. Quando eu venho no meu programa principal, ele vai pegar no HTML templates, ele vai pegar essas três variáveis, CSS, bot template e user template, tá? Que são, na verdade, três strings, tá? Eu poderia colocar elas aqui dentro, mas para melhor segmentar o programa, deixei essa parte separada, num arquivo separado. Isso é uma boa estratégia de programação, entendeu? Você pegar essas partes de apresentação da interface gráfica, você bota em outro arquivo, que é para não misturar aqui com o teu código aqui. Então, voltando aqui no main, então ele vai escrever aqui o CSS. Então, a primeira coisa, ele vai mandar escrever a folha de estilos. Aqui não vai imprimir nada, só está dizendo a folha de estilos que você vai usar. Você está passando para ele a folha de estilos que você vai usar, tá?
Aqui vem as atualizações do Chat History, né? Que é onde eu vou ter meu Chat History gravado numa variável de estado, st.sessionState. Inicialmente, meu Chat History é none, quer dizer, eu não tenho histórico no início, tá? Então, vamos lá. Vou imprimir meu header. Meu header, então, chat with multiple PDFs, e eu vou chamar o books, tá? Minha pergunta, vai aparecer um texto. Ask a question about documents, que é essa pergunta aqui. Ask a question about documents. Logo depois, eu vou ter uma caixa de texto, uma text input, onde ele vai esperar a minha resposta. A minha resposta vai ser gravada nessa variável aqui, user question. Essa user question, eu vou passar para essa função, handle user input. O handle user input, aí é que ele vai fazer a distinção. Por quê? Porque se ele primeiro vai exibir, ó, se ele vai ter vai pegar do history, ele vai pegar do history, ele vai pegar qual é a conversa do history. A conversa, se for a conversa, vai começar de i igual a zero, né? Então, de i igual a zero, ele vai imprimir como se fosse user template. Então, a primeira coisa que ele vai escrever é o user template, onde ele vai substituir o MSG pelo conteúdo da mensagem. Você vê que aqui no user template, ó, no user template, existe essa variável aqui, ó, que está entre duas chaves, MSG. Então, ele vai pegar essa string daqui, que está com essa string user template, e vai substituir isso daqui, MSG, pelo teu content, tá? Pelo teu conteúdo da mensagem que você está escrevendo, tá? Então, porque ele leu aqui do history, ele vai ler e o message. E vai ser aquele contador, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Aqui, ó, esse aqui é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. E as mensagens. Então, quando for par, ele vai entender que é user message. Aí ele vai substituir o conteúdo pela mensagem, pela MSG, e vai usar o user template. Quando for ímpar, ele vai usar o bot template. E assim, essa parte daqui do handle user input é para ele saber como é que ele vai escrever. É o que efetivamente vai escrever a mensagem na tela, que é isso aqui, é o que vai escrever essa caixa aqui. Então, eu já fiz aqui eu recebi minha mensagem do usuário, ainda não vou escrever na tela. Eu vou escrever aqui na tela nesse handle user input, que ele vai escrever, seja com o íconezinho do usuário, seja com o íconezinho do robô. Essa parte da rotina daqui é st.sidebar. Sidebar é tudo que está aqui, ó, nessa aba lateral aqui, que é exatamente a parte do browser e do processamento, tá? Então, a parte de exibição eu já encerrei aqui. Então, a parte lateral, ele vai escrever Your Documents, né, que vai aparecer aqui, ó, Your Documents. Depois ele vai dar a mensagem Upload Your PDFs, tá? E vai chamar a função File Uploader. Quando eu chamo a função File Uploader, ele já vai me montar esse negócio aqui, Browse Files, Drag and Drop Here. Ele vai montar essa caixinha daqui toda do upload, de maneira que quando eu clico no browser, ele já chama uma pasta pedindo para eu carregar o arquivo, né? Se eu apertar, então essa parte daqui do upload é só esse botão aqui, ó, File Uploader. Esse botão aqui, File Uploader, faz isso daqui, ó. Essa jogada aqui de você apertar e ele abrir a janela é aquele botão File Uploader. E aí ele vai ter a resposta em PDF Docs, tá? Quando você apertar o botão Process, que é esse botão aqui, aí o que ele vai fazer? Bom,
Primeiro ele vai rodar um spinner. O spinner é aquela ampulhetazinha, escrevendo processing. Então, enquanto estiver escrevendo esse processing, ele vai primeiro get PDF text, ou seja, ele vai pegar aquele PDF que você escreveu, que você selecionou, ele vai pegar o PDF e vai transformar em texto. Depois eu vou pegar o texto e vou chamar get text chunks, que eu vou converter eles em string, numa string só, tá? Get text chunks, eu pego o raw text, é uma string só. E o text chunks é uma lista com os chunks. Então, eu já dividi ele em chunks, tá? No text chunks. Depois, eu vou chamar a minha rotina get vector store, onde eu vou mandar esses chunks, ele vai me retornar o vector store, tá? E depois eu vou gravar isso na minha variável de ambiente, que é get conversation chain. Get conversation chain, a gente já viu aqui que ele vai abrir a cadeia, né? A conversation chain. Então ele vai me retornar isso e vai me colocar essa minha chain numa variável de estados, que é a conversation, tá? Então, quando eu fizer uma pergunta, né, quando você faz uma pergunta, user question, ele vai chamar rand user input, você vê que ele vai pegar de st session conversation, que é o quê? Que é a minha chain. Então, ele vai pegar a minha chain e vai fazer a pergunta a partir da minha question, com user question, tá? E depois ele aproveita e grava isso no histórico. A resposta que ele conseguir, que ele obtiver, ele vai gravar no histórico. E depois vai exibir o resultado, tá? Então, basicamente é isso. Você veja que ele, quando faz a pergunta, ele não tem aquela coisa de ele encontrar os dados por similaridade. Não tem isso. Por quê? Porque eu estou usando Conversation Buffer Memory. No Conversation Buffer Memory, eu não mando só os chunks relevantes. Eu mando a vector store inteira nessa variável retriever. Essa que é a diferença, né? As rotinas que a gente já viu, você pegava o vector store, você tinha uma pergunta, você fazia uma pergunta para o vector store para ele me recuperar quais as chunks relevantes. E eu passava para ele LM só aquelas chunks relevantes. Aqui já é outra filosofia. Aqui eu estou usando o Conversational Retrieval Chain. Então eu mando para ele o vector store inteiro, tá? Essa parte de buscar similaridade é feita lá dentro, pelo Conversation Retrieval Chain. É feito internamente. Então, esse é o que eu queria mostrar. É uma maneira de você carregar múltiplos PDFs e tem também a opção de botar aquela questão das figuras, né, que a gente criou aqui num arquivo HTML templates.py, onde eu tenho minhas variáveis aqui para imprimir as imagens diferenciadas, né? E assim eu posso imprimir imagens diferenciadas para o meu chatbot. É isso, muito obrigado então.